Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que está aqui para participar desse polêmico debate esse que eu quero propor a você, independente de ser verdade ou não, independente de realizarmos conjecturas sobre essa foto que alarmou o mundo boleiro aqui no Rio de Janeiro, nos dias de hoje, inclusive até porque não dizer o mundo boleiro aqui no Brasil, justamente em face de uma dúvida que a torcida do Flamengo, aliás, que o mundo boleiro aqui no Brasil tem sobre a continuidade ou não do treinador Dorival Júnior no time do Flamengo. Ainda mais quando o torcedor rubro-negro ficou muito chateado com o empate de ontem contra o Juventude, quando o plantel do Flamengo, quando o treinador, inclusive, recebeu críticas substantivas por parte da torcida em função da atuação de ontem e de duas anteriores derrotas aqui no Campeonato Brasileiro, que de fato não fomos bem. Não fomos bem, vocês sabem, por um erro da própria diretoria, quero sempre deixar claro, trazendo o Paulo Souza para o Flamengo no início desse ano. Perdemos para o Corinthians, perdemos para o time do Curitiba, quase que perdemos ontem para o Juventude. A situação ela é, eu diria, duvidosa, porque, claro, o Dorival acaba suscitando dúvidas sobre ter propriedade ou não para poder continuar no governo do time do Flamengo no ano que vem. E aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, eu estava fazendo a live agora à tarde e recebi essa foto de um amigo do Yuri Owen, que me mandou essa foto. Ela circulou por aí, ela já não é realmente mais novidade para você, do Marcos Braz, conversando ali com o Bertolucci e com o Fernando Diniz. Bom, é o seguinte, companheiro, não é de hoje que alguns torcedores do Flamengo pedem e defendem a vinda do Fernando Diniz para o Flamengo. Independente dessa foto aí, isso sempre aconteceu, e para deixar bem claro aqui para vocês a minha opinião sobre o Fernando Diniz, eu acho que ele tem boas ideias, eu acho até que ele tem ideias correlatas com a essência do time do Flamengo, com aquilo que realmente nós queremos que o nosso time faça dentro de campo, ou seja, um futebol com controle da posse de bola, com muita triangulação, com um futebol que seja muito apoiado, muito associado, que é exatamente a característica que ele traz para as equipes que governa. Inclusive com uma construção de saída de bola realmente muito competente, assim como também uma marcação pós-perda realmente impressionante e marcação da saída de bola também muito bem feita, pregando exatamente algumas surpresas nos times adversários, tal como aconteceu conosco mesmo quando ele era técnico do São Paulo. Então não é de hoje que isso acontece. Eu vou ler aqui essa reportagem para você. Me pareceu uma bela de uma desculpa esfarrapada por parte do trio que estava envolvido ali nessa conversa, vocês vão ver. Alguns até disseram que era uma foto antiga, mas ao que me parece essa foto realmente foi confirmada e teria até o Fernando Diniz ligado para o governo do time do Fluminense, ou seja, para a diretoria do time do Fluminense, para poder justificar o que aconteceu, porque ele estaria, vou botar aqui o verbo no futuro do pretérito, em vias de renovação do seu contrato com o Fluminense. Então, independente de qualquer coisa, eu quero aqui dizer que ele tem boas ideias de jogo, mas me parece que peca muito. Essas são as pistas, são as informações, é aquilo que nós vemos na gestão de grupo, ou seja, na gestão dos seus quadros. É um treinador que me parece ser descompensado, ou seja, desequilibrado emocionalmente. É um treinador que tem problemas com os jogadores, é um treinador que, no jargão muito utilizado no futebol, linguisticamente conhecido como perda do vestiário, ou seja, isso já aconteceu com ele por várias vezes, inclusive naquele time do São Paulo de 2020, o Flamengo acabou por se tornar campeão naquele ano, ainda bem, mas o São Paulo
estava fazendo uma excelente campanha e de uma hora para outra os jogadores esmoreceram e dizem que tudo isso foi por culpa do Fernando Diniz. Ou seja, várias demonstrações de desequilíbrio já emanaram dele, mas de fato é um cara que tem uma filosofia de jogo que me agrada. Mas, companheiro, você sabe muito bem que para ingressar dentro do Flamengo, meu amigo, é preciso conhecer os jogadores que lá estão. São jogadores que fazem parte de uma geração vitoriosa, são jogadores que naturalmente estão preparados, independente do presidente querer ou não, mas estão preparados para poder naturalmente se articularem contrários a um treinador que de fato eles não queiram ali no grupo. Eu não sei se o Fernando Diniz seria compatível, se ele teria compatibilidade com as idiosincrasias dos nossos jogadores. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Jogadores que são campeões, jogadores que naturalmente têm muita moral com a torcida. E esses jogadores, eu não preciso citar o nome deles aqui, preciso falar de nomes porque você já sabe. Então, independente de qualquer coisa, o Fernando Diniz sempre foi cogitado no Flamengo e aí tem essa dúvida. Eu particularmente acho que o Dorival só não vai renovar se ele receber o convite da CBF para dirigir a seleção brasileira. Do contrário, o Landim já sinalizou, nós conhecemos o Landim, muito conservador, já sinalizou que pretende renovar com o Dorival Júnior, mas o Dorival também nunca foi uma unanimidade no Flamengo. Da minha parte mesmo, eu sou muito grato ao Dorival, ele fez o simples muito bem feito, tirou o Flamengo dos escombros, nós somos agradecidos a ele, não fosse ele, talvez estaríamos até brigando para não cair, isso não é nenhum exagero, nós fazíamos uma campanha de rebaixados com o Paulo Souza, eram 9 jogos, 27 pontos disputados, 21 pontos perdidos, o time jogando realmente muito mal, e o produto disso, meu amigo, foi a demissão dele, até tardia, no meu entendimento, esperando o Mister fechar lá com o Fenerbahçe, justamente porque me parece que a diretoria do Flamengo não quer o Mister de volta, né? Realmente uma pena. Podia ter contratado por 2 vezes e não contratou. Independente disso, tem essa indefinição. O Flamengo vai trazer reforço, tem o desafio do Mundial, tem outros desafios, e a torcida rubro-negra, claro, tece todas as suas dúvidas, o seu ceticismo sobre, como eu falei, a propriedade, a competência do Dorival para poder iniciar o ano de 2023 com todos os desafios, sendo treinador do Flamengo. Isso se agravou ainda mais agora, mesmo tendo sido o Dorival campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu cheguei até a frisar isso na live, eu falei, vocês já pararam para pensar que o Dorival é o campeão da Libertadores da América? Vocês já pararam para pensar? Então, da minha parte, meu amigo, eu acho realmente que ele não é o técnico ideal. Agora, para trazer um ou outro aqui do Brasil, ou então algum outro treinador mequetrefe, invencionista aqui para o Flamengo, como era o Paulo Souza, eu prefiro até ficar com o Dorival. E entre o Fernando Diniz e o Dorival, eu quero te falar uma coisa, eu prefiro ficar com o Dorival. Então tá aqui, ó, nessa quinta uma foto do Fernando Diniz, Marcos Braz, viralizou na web. O encontro entre o atual técnico fluminense e o vice-presidente de futebol do Flamengo causou um alvoroço nas redes. Segundo o jornalista Gabriel Amaral, o Fernando Diniz estava no restaurante ao lado do empresário Giuliano Bertolucci, que é o empresário dele, e uma reunião corriqueira entre os dois. No entanto, enquanto Marcos Braz andava pela rua do mesmo estabelecimento, olha isso, o Marcos Braz passando exatamente no momento que os dois estavam conversando, o dirigente do Flamengo avistou os dois e sentou à mesa para cumprimentá-los e fazer aquela rápida resenha sem nenhum compromisso profissional. E nós vamos ter que acreditar nisso, né? É coincidência, o Marcos Braz estava passando por ali, viu os dois, entrou ali no restaurante e parou para bater um papo. Fernando Diniz, por sua vez, entrou em contato imediato com a diretoria do Fluminense para notificar o clube. Ainda de acordo com Gabriel Amaral, o treinador tricolor está em processo de renovação contratual. Entretanto, segundo as próprias palavras do técnico, a eleição no Fluminense é algo importante, é algo que, de fato, vai concorrer para a renovação do contrato dele ou não. Ou seja, o Marcos Braz estava passando por ali, viu os dois ali pela janela do restaurante e resolveu sentar para bater um papo. Essa é a história que eles contaram ali. Bom, verdade ou mentira, meu amigo, eu quero te dizer.
sempre pediram o Fernando Diniz no Flamengo. Verdade ou mentira? Se vai renovar ou não com o Dorival, se o Fluminense vai renovar ou não, o Fernando Diniz sempre foi candidato a assumir o Flamengo, e eu queria aqui, meu amigo, dizer para vocês a minha opinião sobre ele. Entre ele e o Dorival, eu prefiro o Dorival, porque o Dorival, ele já sabe como funciona o elenco. O Dorival já conhece ali o jogador, não incomoda ninguém. E aí quando o Flamengo faz o simples, sem variações táticas, sem repertório, mesmo assim, diante da grandeza do nosso elenco em comparação aos outros times, o Flamengo conseguiu chegar lá. Deixa sua opinião aí, porque ela é muito importante. Tenta entender o que eu falei, independente de ser verdade ou não, desse encontro ter sido casual ou não, meu amigo, tenta entender o que eu te falei aí, porque isso aí realmente é muito importante. Fernando Diniz caberia no Flamengo? Seria melhor ele ou a renovação do Dorival? Porque, como eu falei, o Landim só não vai renovar com o Dorival se a seleção brasileira chamá-lo. Você sabe que hoje não tem live. Já teve agora à tarde. Preciso que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. É muito importante. Muito obrigado a você, companheiro rubro-negro. Até amanhã. Não tem live hoje, mas amanhã, 5h30 da tarde, nós vamos fazê-la. Tá bom? Deixa o seu like aí e, principalmente, diga para mim aí nos comentários do vídeo o que você pensa. Participe, porque eu leio todos os comentários. Às vezes o companheiro acha que vai escrever em vão que eu não vou ler. E eu leio, inclusive sinalizo para vocês ali que leio, tá bom? Saudações rubro-negra, meus amigos. Boa noite de quinta-feira para vocês.